Exemplo de refrigerador. Tá aí, ó. Influência da transferência de calor reversível sobre o desempenho no ciclo de refrigeração com compressão não isentrópica, ciclo real, tá? Então, ó, já pus uma compressão não isentrópica. Tá aqui o esquema, tá? Ó, evaporador, compressor, condensador e válvula de expansão. Só isso, tá? Não tem muito segredo não. Região fria e a região quente. Ó, nesse exercício vamos levar em consideração a diferença de temperatura entre o condensador, fluido refrigerante e o meio quente, ambiente, e a diferença de temperatura entre a região fria e o evaporador, fluido refrigerante. Para essa situação, considere que a região fria está a 0 graus Celsius e a região quente está a 26 graus Celsius. O vapor saturado entra no compressor a menos 10 graus Celsius negativos, na condição de vapor saturado, saindo a uma pressão de 9 bar com uma eficiência isentrópica de 80%. O refrigerante sai do condensador como líquido a uma temperatura de 30 graus Celsius e as transferências de calor que ocorrem no condensador e no evaporador são a pressão constante. O fluido refrigerante é o 134A com uma vazão máxima de 0,08 kg por segundo. Então ele dá tudo, tá? A gente tem condições de achar todas as entalpias, no caso as 4 entalpias. Na verdade são 3, né? Porque achou a 3 já achou a 4, tá? Essas duas são iguais. Então, tranquilo. Ó, para esse ciclo de refrigeração, determine, letra A, as 4 entalpias. B, temperatura na saída do compressor em graus Celsius. C, a taxa de transferência de calor no evaporador em kW. D, capacidade frigorífica em TR. Tá? E, a potência do compressor em kW. E F, a taxa de transferência de calor no condensador em kW. G, faça o gráfico da temperatura em função da entropia desse ciclo. H, o título na entrada do evaporador. I, o coeficiente de desempenho desse ciclo. J, o coeficiente de desempenho máximo. E K, o aumento de pressão no compressor em bar em kPa. Ó, tem aqui, ó. Lembrando que os pontos 1 e 4 estão na condição de saturação, tá? Menos 10 graus Celsius, sendo que o ponto 1 está com vapor saturado e a pressão de saturação desses dois pontos vale 2,0122 bar. Os pontos 2 e 3 estão a pressão de 9 bar, sendo que o ponto 2 está com vapor superaquecido e o ponto 3 está como líquido subresfriado a temperatura de 30 graus Celsius. Já vou comentando no detalhe o outro, tá bom? Deixa eu já pegar aqui a tabela e ver que eu não me lembro. Claro, nem sei, né? Na pressão de 9 bar, ó, para vocês terem uma ideia, a temperatura de saturação vale 35,53 graus Celsius, tá? E perceba que ele está saindo do condensador a 30 graus Celsius, por isso que ele é líquido subresfriado, tá? Então, ó, tá tudo aqui explicado. Vamos começar pelo ponto 1, em que a temperatura vale menos 10 graus Celsius na condição de vapor saturado, tá? Menos 10 graus Celsius não tem na tabela, então a gente interpola, mas é fácil, é só somar e dividir por 2, tá? Então, interpolando entre menos 12 e menos 8 graus Celsius, a entalpia do ponto 1 vale 241,35 kJ por quilo. A mesma coisa, tá? Então, nós vamos precisar da entropia para calcular a entalpia na saída, na verdade. Então, o S1 vai ser igual a S2S, que vai valer 0,9253 kJ por quilo Kelvin, tá? Mesma coisa, né? A menos 10 graus Celsius, tá? A condição de saturação. Aí tem que olhar na tabela, tá? A temperatura em função das outras variáveis, tá? É a tabela A10, tá? do Shapiro. Bom, e aí, ó, então na tabela de vapor superaquecido para a pressão de 9 bar, então a gente tem o ponto 1 aqui, ó, aqui embaixo, e a gente vai subir no ponto 2S, tá? Então a gente vai lá para a pressão de 9 bar e olha entre que valores está o 0,9253. Então, aí, já que ele vai para a pressão de 9 bar, ele vai para a condição de vapor superaquecido, tá? Então,
A gente olha na tabela 0,9253, a pressão de 9 bar, tá? Ele vai estar entre esses valores de entalpia, 271,25 e 282,34, que vai estar entre 40 graus Celsius, que é o primeiro, e entre 50 graus Celsius. Tá? Aí depois a gente acha o valor da temperatura. Interpolando, a entalpia no processo isentrópico dá 272,39 kJ por quilo. Bom? Utilizando a equação de eficiência isentrópica no compressor, então a eficiência isentrópica do compressor vai ser o H2S menos H1 sobre H2 menos H1. Então, nós temos a eficiência isentrópica que foi dada, temos o H2S, temos os dois valores de H1. Tá? Então, H2 vai valer 280,15, fazendo as contas. Tá? Bom, e aí que vem a questão. Presta atenção agora aqui, a entalpia do ponto 3, tá? Que está como líquido subresfriado. É avaliada a temperatura de 30 graus Celsius e será usado no valor da condição de líquido saturado. Então, o que tem que ser feito? A entalpia do ponto 3 a 30 graus Celsius vai ser igual à entalpia do líquido saturado a 30 graus Celsius. Então, se nós olharmos lá na tabela, tá? O valor de 30 graus Celsius, a entalpia do líquido saturado vale 91,49 kJ por quilo. Se nós formos olhar nessa mesma linha, o valor da pressão é de 7,70006 bar. Então, mas como ele está na pressão de 9 bar e não de 7, ela está na condição de líquido subresfriado. Tá? Tá à esquerda da região de saturação. E aí, a entalpia do ponto 4 tem o mesmo valor da entalpia do ponto 3, H4 é igual a H3, que vale 91,49 kJ por quilo. Tá? Só tome cuidado com essa questão aqui do líquido subresfriado. Tá? E acabou o problema, né? Mais difícil, basicamente, é isso. Claro, agora a gente vai achar, tem cálculo de temperatura também, né? Mas, P, a temperatura na saída do compressor. Tá? Lá na pressão de 9 bar, tá? A gente poderia usar, aqui eu usei o valor da entalpia, podia ter usado os valores da entropia, tá? Tanto faz. Tá? Aqui não é T2S, é T2, né? Na verdade. Tá? Aqui eu esqueci, olha só. A entalpia, não, tinha que ser da entalpia mesmo, se fosse da entropia tinha que calcular. A entalpia, vale 280,15, tá? Tá aqui, E aí, 280,15 está entre 271,25 e 282,34 graus Celsius, tá? Deixa eu só arrumar aqui, que aqui é o T2, eu esqueci de mudar, tá? É o T2. E aí, interpolando, a temperatura na saída dá 48,03 graus Celsius, beleza? Bom, C, a taxa de transferência de calor no evaporador em kW. Tá? Então, a taxa de transferência de calor no evaporador é a vazão máxima vezes a diferença de entalpia. Foi o que eu falei, né? Sempre esses equipamentos vai ser igual a diferença de entalpia. Tá? Que é igual a 0,08, né, vezes essa diferença de entalpia, que dá 11,99 kW. A capacidade, letra D, a capacidade frigorífica em TR. Tá? Um TR equivale a 211 kJ por minuto, que equivale a 211 sobre 60 kW. Eu deixei desse jeito porque fica mais fácil fazer a transformação. Então, Q de evaporador, 11,99 vezes 60 sobre 211, que dá 3,41 TR. Tá? Bom, TR significa tonelada de refrigeração, certo? O que significa isso? Tá? Bom, isso aí não é de agora, tá? Isso aí já vem de algum tempo, tá? Já é antigo,
tá? Desde quando começou, tá? E significa, né, que, na verdade, isso vem BTU, tá? É uma medida de refrigeração, é uma capacidade de congelar, né, 1 tonelada de gelo em um dia, tá? Na verdade, isso aí, quer dizer, na verdade, a tonelada de refrigeração, tá, era usada em BTU, tá, que correspondia a congelar uma capacidade aí seria de 12.000 BTU por hora, tá? Então, é uma potência de refrigeração, tá? Para poder congelar essa água em 24 horas, beleza? Tá? Que é basicamente para congelar, em unidades inglesas, mais ou menos 2.000 libras de água em 24 horas. Tá? Então, esses valores aí, e é muito usado em refrigeração o valor TR. Tá? Então, por isso que é uma unidade de potência. Letra E, a potência do compressor em kW. É a variação máxima vezes H2 menos H1. Ao 0,08 vezes 280,15 menos 241,35, que dá 3,10 kW. Tá? Olha só. Se nós quisermos calcular... tem aqui, deixa eu só... Ó, a letra F. A taxa de transferência de calor no condensador. Porque do condensador, a vazão máxima vezes H2 menos H3. 0,08 vezes 280,15 menos 91,49, que dá 15,09 kW. Ou também que ele falei, né? O que sai é igual à soma do que entra. 11,99 mais o 3,10 também dá 15,09 kW. Então, eu poderia fazer desse jeito ou desse outro jeito. Tanto faz. Beleza? E aí, ó, letra G. Faça o gráfico da temperatura em função da entropia. Então, aqui que está o detalhe, né? Ó, do ponto 1 para o ponto 2S é o processo isentrópico. Para o ponto 2 é o processo real, levando em conta a eficiência de compressão. Tá? De 2 para 3, ó, ele desce aqui a 9 bar, esqueci de colocar aqui um 9 bar. Tá? Aqui ele está na pressão de 9 bar. E o de baixo aqui, ele está na pressão, nem lembro mais o valor, mas é mais ou menos uns 2 bar, alguma coisinha, tá? Me parece, aproximadamente 2 bar. Então, ele vai de 2 para 9 bar. Então, ó, a temperatura de saturação a 9 bar, tá, é 35,53 graus Celsius. Tá? E percebo que aqui no ponto 3, ó, que vocês estão vendo, ó, tá vendo? Ele está um pouquinho no líquido, está dentro dessa região aqui, ó, que é líquido. Tá? Nesse caso, ele é líquido subresfriado, então ele está a 30 graus, tá? Nessa pressão de 9 bar. O reservatório quente está a 26 graus Celsius. O reservatório frio está a 0 graus Celsius. O fluido refrigerante, tá vendo? Ele passa aqui de 48,03 graus, ele é resfriado até 30 graus Celsius. Então tem uma queda aí de aproximadamente 18 graus Celsius. Depois, quando ele passa pela válvula de expansão, ele passa de 30 graus Celsius para menos 10, né? Tem uma diferença, tem uma queda de temperatura de 40 graus Celsius. E depois, ao passar pelo evaporador, tá, ele não vai alterar a temperatura dele e nem da região fria, tá? Vai manter a 0 grau. Mas ele vai ganhar energia porque aqui ele tem um pouco mais de líquido do que aqui ele tem líquido mais vapor. Ponto 4. Quando ele chega aqui no ponto 1, ele vai ter só vapor saturado. Beleza? Bom, letra H. O título na entrada do evaporador. Então, ó, o fluido refrigerante está na condição de saturação a menos 10 graus Celsius.
Então, se nós olharmos a tabela, tem que interpolar tudo, né? Na verdade, tem que interpolar a entalpia do vapor saturado e a entalpia do líquido saturado. Acho que da próxima vez eu vou mudar um pouco esse exemplo, eu vou colocar que não precisa interpolar, né? Fica mais fácil. Mas aí, ó, é o H4 menos a entalpia do líquido saturado sobre a entalpia do vapor saturado menos a entalpia do líquido saturado, né? Pegando esses valores, a 0,2668. Tá? Esse é o título da entrada do evaporador. Tá? O que significa isso? Tá? Tá tendo uma vazão máxima em que 26,68% está na fase vapor e 73,32% está na fase líquida, no início da entrada do evaporador. Na saída do evaporador está 100% vapor. Coeficiente de desempenho deste ciclo, tá? Que é o Q do evaporador sobre a potência de compressão. Então, 11,99 dividido por 3,10, que dá 3,868. Tá? Não adianta falar que isso aqui é 386,8%, não. É 3,868. Existe 3, ó, o coeficiente de letra J, o coeficiente de desempenho máximo. O beta máximo é o TC sobre TH menos TC. Tá? A temperatura do reservatório frio é 0 graus Celsius, que corresponde a 273 Kelvin. E a temperatura do reservatório quente é de 26 graus Celsius, que corresponde a 299 Kelvin. Então, esse resultado dá 10,5. Percebam que esse resultado é maior, né, umas 3 vezes maior que aquele valor que a gente calculou para o caso real. E letra K, o aumento de pressão no compressor em bar em kPa. Então, ó, ele passou de 2,0122 bar para 9 bar. Então, essa diferença deu 6,9878 bar, ou 698,78 kPa. Tá? Então, tá aí um exemplo, tá? Eu